Uma das coisas mais importantes quando a gente fala em sucesso de crianças, sucesso de adolescentes, é que elas tenham uma linguagem clara do que é certo, o que é errado, o que se espera delas em termos de perspectiva de futuro. Para se buscar essa relação e ela ficar realmente produtiva, é necessário, em primeiro lugar, que a equipe de educação, a equipe de professores, da gestão da secretaria, levem à família uma linguagem que essa família entenda. Uma das maiores dificuldades que nós encontramos hoje é quando se há uma expectativa de que a família entenda a linguagem da escola, a família entenda as perspectivas da escola e, infelizmente, na maioria dos casos isso não é uma verdade. Então, o bacana da coisa é a escola compreender essa linguagem, a escola se aproximar da comunidade, abrir as portas e, a partir daí, é possível se redefinir de forma mais coerente o que é certo, o que é errado, quais são as expectativas futuras e a criança poder crescer dentro de uma coerência, dentro de uma lógica que faça ela ficar mais segura. Essa busca da linguagem, que é o que eu estou comentando, em termos de saber estabelecer o coerente, né? Se a gente voltar, sem querer ser saudosista, mas se a gente voltar a 40, 50 anos atrás, aquilo que se falava dentro de alguns lares era muito semelhante com o que se falava em outros. Uma criança que por algum motivo tivesse que mudar de cidade, ela encontrava no outro município ideias muito compatíveis com aquelas que ela já estava habituado. Então o processo ficava mais simples, né? Hoje nós temos uma diversidade também em virtude da questão da internet, que faz com que muitas vezes os pais não consigam mais entender qual é o caminho coerente ou não coerente com aquilo que está sendo proposto pelo filho. Então, na hora que a gente senta e começa a falar, olha, vamos começar todo mundo a pensar junto, pai, mãe, escola, a comunidade como um todo, isso aqui é bacana, isso aqui faz bem para as crianças, fazer pesquisa desse tipo é interessante, praticar determinado esporte é interessante, por que determinadas habilidades precisam ser desenvolvidas? Muitos pais acham que, às vezes, atividades que são feitas na escola, especialmente no ensino infantil, elas são passageiras ou brincadeiras e, na verdade, elas têm uma importância na coordenação motora e, a partir daí, você vai poder desenvolver habilidades cognitivas, habilidades que vão fazer com que ele possa trabalhar a relação com o mundo até na fase adulta. Conseguir esse processo, essa compreensão de todos, é que vai permitir ao jovem crescer dentro de uma estabilidade. E a partir daí ganham todos nós, ganha a comunidade no futuro. O vazio da sociedade me parece que ele é totalmente proporcional ao volume de cobrança que se faz em cima das pessoas. Quando você volta 4 décadas, por exemplo, e você via as pessoas com projetos e sonhos, eles eram projetos e sonhos bem localizados, porque eram projetos e sonhos realmente teus, né? Eu queria conhecer um local, eu queria visitar tal cidade, um curso tal, eu queria namorar e casar com aquela menina que eu conheci no colégio. Então, eu tinha projetos muito pessoais. Com a questão da globalização, com a questão da internet, o que acaba acontecendo é que as pessoas começaram a ter sonhos dos outros e a sonhar sonhos das outras pessoas. E aí chega uma hora que você gosta muito de uma música, só que você ouve a que os outros dizem para gostar. E o vazio vai se estabelecendo na medida em que você começa a ter uma variedade tão grande de coisas que você começa a já não saber mais quem é você, o que você realmente está buscando, qual é a grande sacada tua, qual que é a imagem, qual é a postura que identifica você. O vazio humano, que eu pego aí uma expressão mais antiga ainda, que é crise existencial. Eu lembro disso. Então eu lembro quando eu cheguei na faculdade... Você está vivendo uma crise existencial, né? Mas isso em 78 era a grande expressão. E não depressão, estresse, ansiedade, isso aí foi entrando depois, né? Crise existencial define bem, você tem uma crise de existência, né? Para que eu existo, para que eu sirvo, o que eu estou fazendo aqui? Essa coisa sempre existiu, mas num mundo em que você agora tem que ser perfeito, ou buscar a perfeição, desde a beleza física, a intelectualidade, aos equipamentos que você tem que ter ou não, essa perfeição a toda prova te leva a um vazio. Porque por mais que você seja ótimo em 9 coisas, se em uma você não é, você deixou de ser perfeito. Algumas pessoas dizem que a depressão, essas coisas ligadas à mente, são doenças do século. O senhor atribui isso ao aumento da tecnologia? E se for, vai piorar? Não, eu não atribuo ao aumento da tecnologia, mas ao mau uso que os seres humanos fazem da tecnologia. Entendi. A tecnologia, de maneira geral, ela é absurdamente favorável ao ser humano, né? Mas nós temos um exemplo antigo, histórico, né? Que é o de Santos Dumont,
que cria o avião para melhorar a qualidade de vida das pessoas e entra num quadro que hoje a gente chamaria de depressão, na época não tinha esse nome, né? Na medida em que ele vê o instrumento que ele criou para favorecer o ser humano ser utilizado já em situações de guerra, né? Então eu não vejo problema na tecnologia. O que eu vejo é que a velocidade como o mundo foi se transformando aumentou absurdamente o desejo do ser humano e tem que ser um vitorioso. Se historicamente você ter que ser um vitorioso já fazia com que você se colocasse em embate com outras pessoas, hoje em dia que a gente ouve esse discurso de você tem que ser o melhor, você tem que ser um sucesso. No Brasil tem até uma expressão que fala que o segundo colocado é o primeiro dos últimos, né? Quer dizer, você tem que ser o melhor em tudo, o primeiro sucesso. Então você vive numa situação de risco de fracasso e necessidade de se defender do outro ou até agredir o outro. E nesses choques já é isso. Ninguém é dono da própria vida. Você é, no máximo, exagerando, você é gerente da tua vida. E, infelizmente, nós trabalhamos com jovens, e aí eu estou falando desde lá do doutorado até o ensino infantil, com jovens que estão sendo educados pela mídia, estão sendo educados por todo o processo de globalização, a acreditar que eles são donos da vida. Eu me lembro de situações em que eu estava em eventos e as pessoas diziam assim, se você quiser alguma coisa na tua vida, basta querer ir atrás que você consegue, você pode tudo o que quiser. Eu sou psicólogo há 31 anos e eu vivo basicamente da tragédia das pessoas. Eu vivo basicamente do fato de que as pessoas não conseguem tudo o que querem. E que o grande segredo da vida está em você ser feliz, ser competente, interferir nas pessoas à sua volta e poder debater com as pessoas a partir, inclusive, dos seus fracassos, inclusive dos seus erros. Despertar o aprendiz do futuro significa o seguinte: as pessoas, e entre elas nós, inclusive os mais velhos aqui dentro, as pessoas precisam entender que dentro delas existem grandes capacidades, grandes competências, e que essas competências, na medida em que elas são trabalhadas, especialmente em situações de grupo, elas vão sendo abertas e elas transformam o mundo. Alguns anos atrás, a gente ouvia muito uma expressão que era: você precisa estimular o teu aluno. Hoje eu acho que essa expressão está um pouco em desuso, porque estimular significa você chegar para alguém e falar: vai lá, faz isso, vai em frente, tá? Despertar não é isso. Despertar é você chegar para alguém e, junto com essa pessoa, trocar ideias, debater ideias, sugerir questões, sugerir problemas. Porque aquele que encontra problemas, ele vai ter que buscar dentro dele as habilidades para resolvê-los. E aí existem 3 tipos de problemas. O primeiro, aquele que você resolve sozinho. O segundo, aquele que você resolve junto com as pessoas que estão do teu lado. E o terceiro, aqueles que absolutamente não são resolvidos por nós. E aí é que você vai fazer um grande teste de qual o tamanho da tua fé, qual o tamanho da tua capacidade de poder descansar, porque as coisas estão escapando ao teu controle. Quem é você?